Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que envolve limites no infinito. Na verdade é uma generalização, de uma playlist, dos 3 primeiros exercícios de uma playlist. O que nós temos aqui? Nós temos limites, Nós temos limites quando x tende a mais ou menos infinito de funções racionais p de x sobre q de x, tá? Então nós temos 3 casos aqui. Um primeiro caso em que o grau do polinômio p de x, no caso aqui o grau do polinômio é 2, é igual ao grau do polinômio q de x. Também o grau do polinômio q de x aqui é 2, tá? Então esse é o nosso primeiro caso, que é o mais simples. O segundo caso, nós temos o grau do polinômio p de x 1 e o grau do polinômio q de x 3. Então esse grau é maior que esse, Tá? É o segundo caso. E o terceiro caso, o grau do polinômio p de x é 3, o grau do polinômio q de x é 2, Inverte. Esse é maior que esse. Então são os 3 casos para esse tipo de limite aqui, que é um dos limites mais fáceis que nós temos para resolver, tá? Nós fizemos 3 exemplos anteriores em que eu usava uma regrinha, Aproveitava a regra para esse tipo de limite, que é o seguinte: quando eu tenho um número dividido por mais ou menos infinito, isso é igual a 0, Eu aproveitava isso aí para resolver. Só que agora nós vamos generalizar esses limites de uma maneira mais simples. Se você pegar, como nós fizemos nos exemplos anteriores, e dividir tudo por x² aqui, esses grau menor que x² vão dar 0. O que interessa para nós, na verdade, é essa parcela e essa parcela. Essas duas parcelas aqui interessam para nós. Então esse primeiro limite aqui pode ser reduzido ao limite quando x tende a mais infinito de 3x² sobre 2x², que vai ser igual a... Bem, nós vamos simplificar, Esse x² corta com esse. Você vai reduzir esse limite ao limite quando x tende a mais infinito de 3 sobre 2, que é o limite de uma constante, que é o 3 sobre 2, tá? Você pode fazer direto, Considera só o maior expoente de p de x, o maior expoente de q de x, pega aquele que define o grau do polinômio, Tá? E resolve só ele. O restante, se nós aplicarmos a regrinha de dividir tudo por x², vai dar 0. Então não precisa nem fazer a conta, tá? Mesma coisa esse. Qual que é o maior expoente de x em p de x? Então é o 8x. Qual que é o maior expoente de x em q de x? Então é o 5x². Então eu vou reduzir esse limite ao limite quando x tende a menos infinito da expressão 8x sobre 5x², que vai ser igual ao limite quando x tende a menos infinito, Vamos simplificar a expressão, Esse x aqui vai simplificar aqui, vai dar 2, E nós vamos ter uma constante, que é o 8/5, 8 sobre 5, vezes, Isso que nós simplificamos, 1 sobre x², tá? Perceba que número dividido por infinito é 0, Como x tende a menos infinito, x² tende a mais infinito. E número sobre infinito é 0. Então essa expressão é 0. E o seu limite, na verdade, é o limite quando x tende a menos infinito de 8/5 vezes 0. Qualquer número vezes 0 é 0 e o limite de uma constante é a própria constante, O 0 é uma constante, esse limite é 0, tá? Então nós temos aí um outro exemplo bem fácil de resolver, considerando nesse tipo de limite, funções racionais, polinômio p de x e q de x, considerando só o maior expoente da variável x, tá?
Exemplo número 3, tá? Lembra, agora vamos procurar agora o maior expoente de p de x e q de x no exemplo número 3. O maior expoente de p de x aqui é o x ao cubo, então menos x ao cubo. O maior expoente de q de x, x quadrado. Então nós vamos reduzir esse limite apenas às suas parcelas com o maior expoente. Então nós vamos reduzir esse limite à seguinte expressão. Limite, quando x tende a mais infinito, de menos x ao cubo dividido por x quadrado, que vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito de, simplificando a sentença, né? Tá, esse x ao cubo aqui corta o quadrado, então nós vamos ter o limite quando x tende a mais infinito de menos x, né? Tá, é esse limite aqui, ó, tá? Como x tende a mais infinito, aqui está multiplicado por menos 1, então esse limite vai ser menos infinito. Então você tem 3 casos aí, resolução rápida, considerando só o maior expoente. Lembra que são casos para esse tipo de limite, né? Funções racionais, p de x sobre q de x, tá? Que resolve rapidinho dessa forma. E são 3 casos, mesmo grau, grau maior no denominador, grau maior no numerador. Aqui vai dar 0, aqui vai dar mais ou menos infinito e aqui vai dar uma constante, tá? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado, curta se gostou e se inscreva no canal, tem um link na descrição, ajuda bastante se inscrever no canal para divulgar. Muito obrigado.